medo e a ansiedade, eles são fenômenos muito próximos, né? Eles estão ali para a psicologia de uma forma muito próxima. E a gente precisa fazer uma diferença entre aquele medo que é protetivo, aquele medo que nos ajuda, e aquele medo que é disfuncional, aquele medo que atrapalha a nossa vida. Essa tensão constante, ela acaba gerando um estado de alerta crônico. E isso gera um estresse, uma fadiga, um cansaço, uma série de coisas que a gente vem acompanhando aí nas pessoas e que, no final das contas, gera muito sofrimento. Trauma, hoje na psicologia, são eventos bem específicos e eventos bem extremos mesmo, como um abuso, por exemplo, né? Um sequestro, um assalto, coisas assim muito graves. O transtorno de personalidade narcisista, ele é definido por um padrão onde a pessoa tem ideias grandiosas, mesmo que isso implique em passar por cima de outras pessoas. A gente fala hoje de níveis de suporte, né? A gente não fala mais de leve, moderado, grave. Então, a gente avalia o autismo a partir do quanto aquela criança precisa de suporte. Se a pessoa te pedir ajuda, já é difícil ajudar. Mas se a pessoa não te pede ajuda, aí é mais difícil ainda. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Essa entrevista com a psicóloga e mestre doutora em saúde, Fernanda Landeiro. Ela vai falar do medo. A gente vai conversar com ela. Ela é professora de psicologia há 15 anos. Ela tem 20 anos de experiência clínica e ela vai falar com a gente sobre o medo. Os medos que nós todos temos. Medo de envelhecer, medo de ser assaltado, medo da violência, medo de avião, medo de dirigir, medo do outro, medo de começar um relacionamento, medo de viver a vida, medo. Medo, todos os medos do mundo. Vamos falar com a Fernanda Landeiro. Tudo bem, Fernanda? Oi, Leda, tudo bem? Prazer imenso Bem. falar com você. Prazer em falar contigo também. Fernanda, a gente hoje em dia tem muitos medos, né? Medo da rua, medo de se expor, desde o medo de se expor publicamente até o medo de avião. Aí vão vários medos, né? Medo da violência, medo do outro, medo do assalto. A gente viveu na pandemia o medo do contato com o outro, né? O outro virou uma ameaça. E a gente vai somando medos, né? Como é que a gente lida com isso? Primeiro, a gente tem que fazer uma diferença, né, entre um medo saudável. Primeiro, o medo e a ansiedade, eles são fenômenos muito próximos, né? Eles estão ali para a psicologia de uma forma muito próxima. E a gente precisa fazer uma diferença entre aquele medo que é protetivo, aquele medo que nos ajuda, e aquele medo que é disfuncional, aquele medo que atrapalha a nossa vida. Então, para dar um exemplo para quem está assistindo entender. Imagina que eu estou andando 10 horas da noite sozinha numa rua deserta. Eu preciso estar com medo. Este medo me protege, porque o medo, originalmente, ele é feito para que a gente possa fugir ou lutar. E é disso que eu vou precisar, possivelmente, se eu estiver numa rua deserta sozinha 10 horas da noite. Talvez eu precise correr, talvez eu precise lutar. Então, o medo nos prepara para isso. Então, este medo, ele é protetivo, ou seja, eu tenho um perigo real, eu tenho uma ameaça real. Agora, se eu estou aqui na minha casa, num ambiente protegido, seguro, e eu começo a ter medo, medos talvez infundados ou medos maiores do que aquilo que corresponde à realidade, então aí a gente começa a ter algo disfuncional, algo que precisa de atenção. Se isso acontecer numa frequência muito alta, numa intensidade muito grande e começar a causar prejuízo ou sofrimento para mim, aí a gente precisa de um cuidado profissional, com um psicólogo, por exemplo. O medo, ele, por exemplo, eu teria muito medo de andar na rua às 10 horas da noite. Eu não faria isso, Sim. porque a violência das grandes cidades é uma real, né? Então, é difícil não ter esse medo, mas eu estou sentindo que o medo tem aumentado, o medo em geral, né? As pessoas falam, mas vem uma moto com duas pessoas, aí eu já fico sobreaviso. Esse sobreaviso, essa tensão, isso não vai acabar bem, né?
Não, essa tensão constante, essa ansiedade constante, esse medo que fica pairando, né, sobre as nossas cabeças, uma insegurança com o futuro. Hoje a gente vive num momento, enquanto sociedade, assim, até falando filosoficamente, a gente vive num momento de muita incerteza. Existe uma guerra pairando no ar que assusta, que a gente tem inseguranças financeiras relacionadas a isso. A gente tem uma insegurança física no sentido de a gente sai na rua e de fato algo pode acontecer, né? Como sair, por exemplo, às 10 horas da noite, eu também não saio. Então, a gente sim tem. Eu não deixo, por exemplo, a minha filha tem 12 anos. A minha filha nunca pegou um ônibus. Na idade dela, eu pegava ônibus. Na idade dela, eu saía andando na rua. Ela não sai andando na rua sozinha, ela nunca pegou um ônibus. Então, sim, a gente vive nesse processo de insegurança, de medo. E isso, essa tensão constante, ela acaba gerando um estado de alerta crônico. E isso gera um estresse, uma fadiga, um cansaço, uma série de coisas que a gente vem acompanhando aí nas pessoas e que, no final das contas, gera muito E sofrimento. quando as pessoas não podem fazer uma terapia, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem um terapeuta na cidade delas, por alguma razão, sobretudo por conta da crise econômica mesmo, né? Você começa a cortar coisas e, infelizmente, às vezes você corta até coisas ligadas à saúde, né? Uhum. Tem alguma coisa que algum conselho, alguma dica, alguma conversa que você pode antecipar aqui para essas pessoas? Isso vai depender muito de qual é o medo da pessoa. Por exemplo, você citou o medo de avião, né? Então, uma pessoa que tem medo de avião, ele é basicamente um medo infundado. O avião é um meio de transporte relativamente seguro, até mais seguro do que o carro. Então, nesses casos, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa se expor a essa situação com o máximo de frequência possível. E normalmente, quando a gente tem medo de alguma coisa, o que a gente faz é o contrário. A gente se esquiva daquela situação, a gente É, evita aquela situação. Por exemplo, o medo de falar em público, muitas pessoas têm também. tem. Assim como o medo de avião, acho que o medo de falar em público e o de avião são os mais comuns. É outro exemplo. Ao invés de se esquivar de falar em público, qualquer oportunidade que a pessoa tiver, ela deve se expor. Isso vai gerar um desconforto? Sim, vai gerar um desconforto. Através da exposição constante a esse desconforto, a pessoa ela vai se habituando àquele sentimento, ou seja, ela vai naturalizando aquilo, ela vai normalizando e aquilo deixa de ser desconfortável para ela com o tempo. É claro que, assim, Leda, tem certos medos que a gente não vai dizer para a pessoa expor, por exemplo, ande na rua 10 horas da noite, porque não há um objetivo com isso. Se você puder não andar na rua 10 horas da noite sozinha, especialmente se você for mulher, melhor. Não ande, não precisa. Resolva suas coisas mais Mais cedo. Então, cedo. é possível gerenciar esse medo. Esse não é um medo que atrapalha a vida, mas andar de avião, por exemplo, ter medo de andar de avião é um medo que muitas vezes atrapalha a vida da pessoa. Por quê? Porque ela perde oportunidades profissionais, porque às vezes ela deixa de ter um emprego que ela precisa viajar, ela perde uma promoção de um cargo, ou ela perde uma viagem em família, ela perde a oportunidade de conhecer outro país por conta desse medo. Então, tem certos medos que prejudicam a gente e que o que a gente tem que fazer para resolver é uma exposição gradual. É Então, eu tenho enfrentá-los mesmo, né? isso. Por exemplo, eu tenho muito medo de falar em público. Por exemplo, eu não consigo falar em público de jeito nenhum. Fico muito nervosa. Tem pessoas que desenvolvem aquelas placas vermelhas de Sim. ansiedade. Qual que é a forma da gente fazer isso? Eu preciso falar para uma plateia de, sei lá, 50 pessoas. Eu não consigo falar. Então, eu vou pegar o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, vou colocá-los sentados no sofá da sala e vou dar a minha palestra para eles, por exemplo, para me expor ali com pessoas próximas, pessoas com quem eu me sinto mais confortável. Depois eu vou tentar abrir um pouco mais esse leque. Ao invés de ser as pessoas que moram comigo, vai ser a minha tia e o meu tio, que são próximos, mas não moram na mesma casa que eu. E aí depois eu apresento para colegas de trabalho e eu vou tentando expandir isso até que eu me sinta mais confortável numa plateia um pouco maior. É interessante isso, né? O medo de falar em público, o medo de avião, o medo de direção, dirigir, Sim. né? Deixa a pessoa muito. Eu conheço gente que tirou a carteira,
e nunca conseguiu efetivamente dirigir, né? Por medo, por insegurança. Porque o medo está ligado à insegurança sempre, né? Ou Sim, não? sim, sim. O medo está ligado à insegurança, no sentido de eu não me sinto seguro naquele ambiente, eu não me sinto seguro naquele local, ou eu não me sinto segura comigo mesma. E aí entra uma série de Aí é mais questões, complicado. aí é mais complicado. Como, por exemplo, quando a gente fala de falar em público. É, eu não me sinto segura para me mostrar para quem eu sou para as outras pessoas, eu não me sinto confiante para isso. E isso passa por aquilo que a gente chama na psicologia de crenças nucleares. Ou seja, o que eu acredito sobre mim mesma, o que eu penso sobre mim, que é o que o senso comum chama de autoestima, né? Então, as pessoas dizem: "Ah, fulano tem uma autoestima baixa". A autoestima é aquilo que eu penso sobre mim mesma, ou seja, tecnicamente a gente chama isso de crenças nucleares. Então, eu não sou competente o suficiente para dar uma entrevista para a Leda Nagel. Então, eu vou recusar o convite, por exemplo, porque eu não me sinto competente o suficiente. Isso é uma crença. Isso está diretamente ligado à minha autoestima. E isso impacta na forma, por exemplo, como eu me sinto insegura, e aí isso, o comportamento visível vai ser o medo. Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! O medo pode se transformar numa reação física. Você falou das placas vermelhas, o suor, né? Sim, sim. A pessoa fica suando exageradamente. Suor, taquicardia, coração acelerado, né? Placas vermelhas, sudorese nas mãos, todos esses sintomas, suor no rosto, suor pelo corpo, tremor nas mãos, dificuldade para falar claramente. Então, muitas vezes a pessoa começa a gaguejar por conta desse medo, dessa ansiedade. Então, tudo isso são sintomas físicos que o medo e a ansiedade evidenciam ali no nosso corpo. O nosso corpo, ele traz esses sintomas que são físicos decorrentes da ansiedade. O medo tem a ver com a sua formação, quer dizer, você pode ter um trauma de infância que gerou aquele medo, e aí você teria que se tratar para amenizar ou para eliminar esse medo. Será que as pessoas eliminam o medo? Não sei também. Vamos lá. O que que acontece? A psicologia hoje, ela tem uma definição específica do que é trauma. Então, a gente faz uma diferença entre evento estressor e trauma. Durante muitos anos, aqui no Brasil especialmente, a gente tem uma tradição muito grande da psicanálise. Então, Freud, lá em 1900, ele falava muito sobre traumas de infância, mas a psicologia evoluiu bastante de 1900 para cá. Então, hoje a gente tem um entendimento um pouco diferente do que tinha-se lá em 1900. Então, trauma hoje na psicologia são eventos bem específicos e eventos bem extremos mesmo, como um abuso, por exemplo, né? Um sequestro, um assalto, coisas assim muito graves. Essas coisas que acontecem na nossa vida e que popularmente a gente chama de trauma, por exemplo, um divórcio dos pais, uma mãe que, sei lá, batia muito quando a criança era pequena, uma situação em que a pessoa precisou se mudar de cidade ou sofreu bullying na escola. Isso tudo é o que a gente chama de evento estressor. E o que que acontece? Esses eventos estressores, eles têm um impacto na nossa vida adulta? Claro que sim. Eles são a causa dos nossos problemas? Não. Porque um medo, uma fobia, uma ansiedade, aí a gente já tá falando de transtornos, né? A gente já Uhum. tá falando de uma fobia específica, por exemplo, de avião, de dirigir, de algum animal, cachorro, gato, cobra, etc. Tudo isso é o que a gente chama de fobias específicas. E o medo de falar em público, por exemplo, é aquilo que a gente chama de ansiedade social. Então aí a gente já tá falando de algo que realmente precisa de um cuidado específico, que são transtornos mentais. Quando a gente fala de transtornos mentais, a gente fala de algo que é causado por múltiplos fatores.
Então, não é um único fator que causa, por exemplo, uma fobia de avião. São vários fatores, incluindo genética, fatores de personalidade, a história de vida da pessoa e os eventos estressores que ela passou na vida. E a gente também sabe que, por exemplo, se eu passar por um evento estressor hoje, aos 40 anos, é muito diferente de eu passar por um mesmo evento estressor, talvez, aos 5, 6 anos de idade. Então, na infância, principalmente ali na primeira infância, até os 8, 10 anos de idade, as coisas que acontecem na nossa vida, elas têm um impacto maior, elas têm um efeito sobre a gente maior. Tá? E as coisas que acontecem já quando a gente é mais velho, adulto, isso a gente tende a lidar com isso de uma maneira mais tranquila. Faz sentido, né? Quando criança você tem menos elementos, menos apoios seus, né? Menos lucidez mesmo para encarar. Recursos, sim. Menos recursos, a palavra é essa, Isso. recursos. E quando você falou de fobias, por exemplo, medo de cachorro, medo sei lá, de gato, horror, assim, Uhum. uma rejeição, medo de barata, né? Que faz as Sim, pessoas muito enlouquecerem. comum. É, como é que a gente lida com isso? Esses medos são o quê? São o que a gente chama de fobias específicas. Quando é um medo muito, assim, que atrapalha mesmo a vida da pessoa. Se a pessoa vê um gato, ela entra em pânico. Se a pessoa vê uma barata, ela é incapaz de lidar com aquilo. Ela precisa chamar alguém para resolver aquilo. Porque muitas pessoas não matam baratas assim com o pé ou pegam com a mão. Acho que a minoria faz isso. Mas você vai lá, pega um inseticida, joga na barata, consegue resolver ali minimamente. Mas quando se trata de uma fobia específica, você é absolutamente incapaz de resolver aquilo. Você começa a gritar, entra em pânico e tem um ataque de pânico mesmo, aquilo que a gente chama de ataque de pânico, que é entrar em hiperventilação, respirar muito rápido, começar a suar, ter taquicardia, parecendo que vai morrer. Então, isso é o que a gente chama de fobia específica. As pessoas que têm fobia específica, elas têm aquilo que a gente chama de risco-recurso desequilibrado. O que, que é isso? Oi, pessoal, passei aqui para falar do sexteto Ledanag, do sexteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Tô te esperando. Um animal, por exemplo, um cachorro, oferece algum risco? Oferece, pode morder se for um cachorro de outra pessoa que você não conhece. Se for um cachorro de rua, pode ter raiva, né? Existem alguns riscos que um cachorro pode oferecer. Se um cachorro, por exemplo, me morder, eu morro imediatamente? Não. Por quê? Porque eu tenho recursos para lidar com isso. Então, se eu estiver andando na rua e um cachorro me morder, eu vou ligar para alguém, eu vou chamar a ambulância, eu vou num hospital. Mesmo que esse cachorro tenha raiva, existe vacina, eu vou tomar. Então, eu tenho muitos recursos para lidar com o risco, entre aspas, né, do cachorro. E quando a pessoa tem uma fobia específica, esse risco-recurso está desequilibrado. Mas É como se o na hora que a risco. pessoa tem medo de cachorro e o cachorro pula nela, ela vai ficar descontrolada. Exatamente. O risco é altíssimo e eu não tenho recurso nenhum para lidar com isso. Então, o que a gente faz é equilibrar isso. A gente vai tentar equilibrar esse risco-recurso. Mas equilibrar como? Então, a gente vai utilizar várias técnicas. Técnicas que a gente chama de cognitivas e comportamentais. Cognitivas a gente vai trazer para um pensamento mais racional. O que de pior pode acontecer quando eu estiver diante de um cachorro? O que de pior pode acontecer é o cachorro pular em cima de mim ou me morder. São as duas piores coisas. Se isso acontecer, o que acontece comigo? Eu morro imediatamente? Não, vai ser assustador, vai ser terrível, posso passar mal, mas eu tenho recursos para lidar com isso. Eu vou chamar alguém, eu vou gritar, eu vou chamar o porteiro do prédio, eu vou ligar para a ambulância, eu vou no hospital, enfim, eu tenho recursos para lidar. Então, esse é o primeiro passo da história. É a gente equilibrar isso do ponto de vista cognitivo, dos nossos Racional, né? pensamentos. Isso. E o segundo passo são as intervenções comportamentais, que é o quê? Eu me expor gradativamente àquele objeto ou àquela situação que eu temo. Então, não é que a gente vai pegar a pessoa que tem medo de cachorro e vai jogar um cachorro no colo dela.
Ou a gente vai pegar uma pessoa que tem medo de barata e a gente vai jogar uma barata voadora em cima dela. Não. A gente vai expor a pessoa gradativamente àquilo. Então, eu tenho medo de cachorro. Eu vou começar vendo vídeos de cachorro. Pode ser vídeos fofinhos de cachorro, aqueles cachorrinhos bonitinhos, tem lá aqueles videozinhos fofos. Pronto, eu vou começar por aí. Aí depois eu vou pegar um cachorro de pelúcia, por exemplo, e vou ficar um tempo com um cachorro de pelúcia na mão. Depois eu vou até um canil. E os cachorros estão todos lá naquela grade. Eu só vou ali passar, ouvir os latidos e tal. Depois eu vou. Então a gente vai assim, gradativamente expondo o paciente às situações para que ele vá perdendo o medo de maneira gradual. Isso vale para o medo de dirigir, por exemplo? Sim, sim, com certeza, com É. certeza. Para o medo de dirigir, por exemplo, a gente pega a pessoa e a gente vai primeiro assistir filmes de pessoas dirigindo alegremente, sem nenhum problema. Aí depois a gente vai, por exemplo, para aqueles simuladores de carros, né? Tipo Uhum. jogos de videogame e tal. Depois a gente vai para um carro real, por exemplo, mas o carro não vai andar, o carro vai ficar parado. A pessoa vai sentar ao volante, ela vai segurar até que aquilo não gere mais ansiedade para ela. O objetivo é zerar a ansiedade naquela etapa. Aí a gente passa para a próxima etapa. E como é que você sabe que você falou que o medo também é ansiedade, né? Uhum. E como é que você define, quer dizer, como é que você define isso? Isso é medo e é um sentimento que vai te atrapalhar na vida, ou isso é ansiedade, você tem que lidar com a ansiedade para perder o medo? Como é Então, que bota uma balança nisso e equilibra uhum. isso? essa diferença entre medo e ansiedade, ela não é clara na literatura da psicologia. Muitos autores colocam, inclusive, como sinônimos. Então, medo e ansiedade são emoções tão próximas que, na prática, a gente não consegue diferenciar uma da outra. Então, quando a gente fala, por exemplo, em falar em público, a gente chama isso de ansiedade social. A gente não chama de medo, a gente chama de ansiedade. Mas é o medo de falar em público, por exemplo. É o medo de estar em situações sociais, não só de falar em público, mas de estar em qualquer situação social, ir para uma festa, ir para um show. É o medo de passar vergonha em público. E isso passa por falar em público também. Então, a gente chama isso tecnicamente de ansiedade social. Então, para grande parte dos autores na psicologia, o medo e a ansiedade vão ser tratados como sinônimos. E aí, sua pergunta foi: como que eu vou diferenciar É. se é um medo ou uma ansiedade dentro do normal, ou se é um medo ou uma ansiedade que já ultrapassou e que eu preciso buscar ajuda, ou que eu preciso prestar mais atenção para aquilo. Essa fronteira entre o normal e o patológico dentro da psicologia é um assunto que eu pessoalmente sou fascinada, assim, é interessantíssimo. O que que diferencia, por exemplo, uma pessoa organizada de uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo? O que que diferencia uma pessoa muito regrada na alimentação com uma pessoa que tem um transtorno alimentar? Então, essa fronteira do normal e do patológico é uma das coisas que mais me encanta, é uma das coisas que eu estudo aí desde a faculdade, porque realmente é um assunto que me inquieta pessoalmente. E hoje a gente tem várias formas de definir isso. Por exemplo, se é algo que é comum, ou seja, que a maioria das pessoas daquela cultura, daquele ambiente social, compartilha daquela ideia, então a gente talvez não possa dizer que aquilo é algo patológico. Vou te dar um exemplo para você entender. Imagina que eu viva numa comunidade onde ser abduzidos por ET é normal. Todo mundo da minha comunidade compartilha dessa ideia. Nós somos abduzidos por ETs. E não é uma comunidade assim isolada no mundo, é a cidade que eu moro, o país que eu moro. Todo mundo tem essa ideia. Já várias pessoas foram abduzidas, outras querem ser, outras, enfim. Então, isso é algo comum na minha sociedade, na minha comunidade. Então, a gente não vai dizer que isso é uma loucura, que isso é um delírio, que a pessoa está com um quadro psicótico, porque é comum ali. Já se só eu acredito nisso e ninguém mais acredita, e eu chego aqui hoje na live e digo: olha, Leida, inclusive eu queria te contar uma experiência, eu já fui abduzida várias vezes por ETs, já vivi essa experiência, então talvez você diga: opa, estranha essa conversa aí dessa moça, né? Não tá batendo muito as coisas. Então, esse é um dos critérios que a gente usa. Mas o principal critério que a gente usa hoje para definir essa fronteira entre o normal e o patológico são três coisas.
a frequência com que aquilo acontece, a intensidade com que aquilo acontece e o sofrimento ou prejuízo que causa para mim ou para as pessoas próximas de mim. Então, digamos, se eu sinto muito medo, muita ansiedade, na maior parte dos dias, ou quase todos os dias, e isso me traz um sofrimento ou me traz um prejuízo no sentido de eu deixo de ir trabalhar, eu deixo de cuidar da minha filha, eu deixo de cumprir um compromisso que eu tenho para cumprir porque eu estou com tanto medo, com tanta ansiedade que eu não consigo ir. Então, quando a gente tem essas três coisas, muita intensidade, muito alto, com muita frequência na maior parte dos dias ou quase todos os dias, e me causando um prejuízo e um sofrimento. Eu deixo de fazer coisas da minha vida por causa desse sentimento. Então, aí, basicamente, a gente já está ultrapassando a fronteira do normal e chegando na fronteira do patológico que precisa de cuidados. É muito difícil para a própria pessoa, eu suponho, chegar à conclusão de que precisa de cuidados, né? Nesse patamar, a família deve ter, ou os amigos, alguém tem que ter uma relação próxima e uma capacidade até de dizer isso para a pessoa, que é um momento também delicado, né? De você falar, olha, você está passando do limite com esse medo, com essa atitude antissocial, Uhum, a uhum. pessoa se isola, não quer mais ver ninguém e tal. Sim. Existem alguns transtornos onde a pessoa consegue reconhecer isso de uma maneira mais tranquila, e existem outros transtornos onde é mais difícil da pessoa reconhecer isso, e fica muito claro para quem está em volta, mas a própria pessoa tem Não muita dificuldade. consegue perceber. Não consegue perceber. E aí, A você gente, acha que a pessoa deve dizer para ela como? esse é uma grande questão, É assim, acho que essa é a delicado. questão que mais aparece, talvez, de dúvidas assim das pessoas no meu Instagram é como eu posso ajudar o meu familiar que tem claramente um problema? E a grande questão é, se a pessoa te pedir ajuda, já é difícil ajudar, né? Já envolve uma série de questões aí, a pessoa mesma, ela precisa querer, ela precisa ter muita vontade, ela precisa querer muito essa ajuda. Mas se a pessoa não te pede ajuda, aí é mais difícil ainda. O que eu sempre digo é o seguinte, o caminho mais fácil, talvez, não é fácil, mas talvez seja o melhor caminho, é sensibilizar a pessoa para aquele problema. Então, por exemplo, essa live vai ficar salva lá no seu YouTube. Então, a pessoa sabe que o familiar tem um problema. E aí diz: Olha, eu assisti uma live muito legal. Eu queria que você visse. E daí encaminha o link para a pessoa. Tenta conversar com a pessoa. Olha, eu acho que isso não tá legal, esse comportamento. Vamos ver isso. Eu tô aqui para te ajudar. Você não quer procurar um profissional? Mas muitas vezes a resposta da pessoa é: Não, eu tô bem. Tá tudo bem comigo. Você que tá vendo coisa. E a gente chama isso, a gente tem os estágios da mudança em psicologia. A pessoa ela vai passando ali pelos estágios até ela de fato se dar conta do problema. A gente chama isso de pré-contemplação. É quando a pessoa ela não se dá conta que o problema existe. E esse é o pior estágio para a gente tirar a pessoa, sabe? Porque realmente a mudança é até um clichê isso, mas assim, a mudança realmente começa de dentro. A pessoa tem que se dar conta de que aquilo é um problema. E aí depois ela vai seguindo nos passos para buscar ajuda. Deve ser muito difícil, né? Você explicar. Porque é difícil, às vezes, você dizer para um amigo sua, um amigo seu, sei lá, que está se contando um lado triste da vida dele, ou uma vontade de separar, uma coisa assim, né? Uma insatisfação na relação. Às vezes é difícil você falar, olha, insiste mais um pouco, ou sai fora mesmo e tal, né? Você fica ali pisando em ovos, meio se equilibrando, né? Para não, até para não se comprometer muito, porque depois a pessoa volta, separa e volta, e você fica ali queimada naquela Exatamente. amizade. Então a gente fica meio assim, né? Meio inseguro. Eu imagino que deve ser muito difícil você dizer para uma pessoa, olha, o seu medo passou do limite e tal, né? Quando se trata de relacionamentos, eu acho mais complicado ainda. Esse tipo de coisa. Olha, esse relacionamento não tá legal, eu tô vendo, porque é isso que você falou. Às vezes a pessoa volta e aí a situação é, fica bem complicada, né? Do ponto de vista para quem tá ali vendo de É, fora e tenta ajudar, e muitas vezes a ajuda não é bem vista pela pessoa que tá lá dentro.
Quando é assim, uma ansiedade, um medo, eu acho que esse processo de sensibilizar a pessoa através do conhecimento, eu acredito que essa é o melhor caminho assim que eu encontro, sabe? Mostrar para essa pessoa profissionais que falam sobre isso na internet, mostrar vídeos no YouTube, no Instagram sobre isso, para tentar despertar esse insight na pessoa mesmo de que ela precisa buscar ajuda e que ali tem um problema. É mais fácil, né? Quer dizer, é mais fácil. É um caminho mais delicado, mas pode ser frutífero, Sim, né? No sentido da sim. pessoa se tocar. Eu acho que eu estou exagerando mesmo. Eu acho que Sim, porque existe um é processo que a gente despertar chama nela a percepção, né? isso, porque existe um processo que a gente chama de reatância psicológica, que é o quê? Se eu chegar para você e disser, Leda, faça isso, existe uma grande chance de você dizer, eu não vou fazer. Você não manda em mim, É. você não é minha mãe, não tem nada a ver isso que você está me falando. Eu não vou fazer isso. Então, muitas vezes o impulso da pessoa é dizer não, imediatamente, só porque você chegou com imposição. Então é muito mais fácil a gente ir pelas beiradas, fazendo a pessoa se dar conta daquilo, tentando mostrar para ela outras pessoas que estão passando por esse processo também, e aí ela vai ter esse despertar, digamos assim, né? Esse insight internamente. E para perder um medo, assim, para fazer cumprir esse ritual de ir se acostumando com aquilo. A rua é violenta, mas se você tomar algumas precauções, se você mudar o horário, se você não for a lugares muito violentos, né? Tem várias maneiras de você tentar dizer para a pessoa. Você não pode dizer para virar para uma pessoa e falar: "Ó, a rua não tem o menor problema, 10 horas da noite, Isso, ok, isso. entendeu? Não tenha medo de nada." Não é legal. E as pessoas hoje em dia botam medo na gente em tudo, né? Eu fiquei vendo um vídeo outro dia no Instagram de uma pessoa que dizia que o Uber que ela pegou não tinha maçaneta. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, será que eu já peguei um Uber sem maçaneta? Porque eu não olhei para a maçaneta do Não Uber. olhei. Aí eu comecei a prestar atenção em todo Uber que eu entrava, se tinha todos tinham maçaneta. Aham. Então, a pessoa realmente Sim, está sim, numa paranoia sim, sim, especial aí, né? Que a gente sim. chama, a gente leigo, chama aí, tá, essa daí está numa paranoia assim. Isso. Porque é claro que pode acontecer de um Ah, motorista ou outro. Teve um que chutou, deu um chute numa senhorinha de 68 anos, porque ela comeu biscoito no carro dele e deixou o banco com os farelos. Tá bom? Ele saiu do carro e deu um chute nas costas dela, ela caiu, se machucou. É claro que tem pessoas muito esquisitas mesmo, descompensadas, loucas, sei lógico. lá como é que chama. Sim, Mas, de modo geral, sim, né, você se comportando mais ou menos dentro do padrão, né, a coisa corre sim, normal, né, sim. natural, não acontece nada. Ninguém fica tirando a maçaneta da porta, Sim, né? sim. Mas tem umas coisas assim, não tem a internet, por exemplo, é um foco, um, um recurso maravilhoso, mas que também muito louco, né? Porque fica botando esses medos nas pessoas, né? Exatamente. É isso que eu ia dizer. Isso acaba sendo potencializado pelas redes sociais, pela internet, porque não tem graça nenhuma eu chegar na rede social e dizer, olha, gente, eu peguei um Uber hoje, foi ótimo, foi tudo bem. Né? Tinha maçaneta na porta, eu saí do Uber, o Uber me agradeceu e me deu 5 estrelinhas. Não, essa história não tem nenhuma graça. Então, as pessoas elas contam, obviamente, aquelas histórias que fogem do padrão, aquelas histórias que são disruptivas, mas ninguém chega na internet para falar que a viagem do Uber foi excelente. É meio como os acidentes de avião, né? Voam não sei quantos mil aviões na malha aérea todos os dias e ninguém fica noticiando, olha, hoje 135 aviões pousaram e deu tudo certo com o pouso foi excelente. Então fica parecendo que só cai muito avião, mas na verdade cai pouquíssimo avião, né? Se a gente for ver estatisticamente. A mesma coisa com essas histórias que aparecem nas redes sociais e muitas vezes viralizam. Isso, obviamente, é a minoria. Não é que acontece isso 1 milhão de vezes todos os dias. Infelizmente acontece, claro. Ninguém Sim. está aqui desmerecendo a Não, dor das acontecem pessoas. coisas horríveis Horríveis, todo dia com um terríveis. monte de gente, Sim, isso é real. Mas não, sei lá, não é.
tem uma visibilidade muito grande, é o que você falou mesmo. Ninguém vai dizer, olha, eu acabei de pegar um Uber e foi tudo ok. Ninguém grava Sim, isso. essa história não existe, né? Não é história isso. Isso aí é você falando para sua mãe, para seu marido, É, para sua esposa, ó, cheguei, tá tudo bem, pronto, acabou. É só isso. Isso não é uma história, né? Mas a grande questão é que, assim, a gente precisa equilibrar aquilo que é real, a gente precisa equilibrar essa balança risco-recurso. Sim, existe um risco, sim, eu tenho recursos para lidar com isso, e eu vou me precaver desses recursos. Então, por exemplo, se eu entro numa viagem de Uber, eu compartilho com alguém que eu estou no Uber, eu mando os dados daquele Uber para, né, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, enfim, para alguém. Existem precauções que a gente pode tomar, mas a gente não pode deixar de viver. mas até o Uber está tomando precaução, porque tem alguns que têm um código agora. E você Isso, tem entra e ele te código. pede o código. Eles estão Quer dizer, ele instalando também tem medo, né? câmeras. Ele também quer se prevenir, quer se Claro, precaver. claro, claro. Eles estão instalando câmeras, né? Inclusive, também já É, tem vários vídeos em redes sociais também mostrando o contrário. ao contrário, a pessoa se Passageiros comportando super agredindo. mal, fingindo, Exatamente, né? Fingindo que está sendo agredida. exatamente. É uma coisa. Então, o Uber também está se protegendo Que agora. maluquice, né? Como é que a gente chegou? A gente está num momento da vida no planeta, né? Muito doida, Muito, não é? As pessoas muito, estão muito descompensadas, estão muito muito. vivendo experiências muito estranhas, tendo emoções muito estranhas, ou Sim, fora do padrão que era, né? sim, Mudou o padrão, não sei, sim, mudou a sim. prateleira, eu falo. Sim, Mudou a mudou, prateleira, porque não é possível, entendeu? Tem mudou. muita loucura, assim, loucura entre aspas, né? Um Isso, modo de falar mesmo. Muita isso. coisa acontecendo que não tinha antes, né? Não. E é um fenômeno tão novo ainda que a gente nem sabe explicar direito o que está acontecendo. É um fenômeno pós-pandemia, de 2020 para cá. O mundo mudou bastante, as coisas mudaram bastante. E eu brinco, né? Eu sou professora de psicologia. Eu fiz mestrado, fiz doutorado e já tem aí pelo menos uns 10 anos que eu dedico a minha vida a ensinar outros psicólogos. E eu digo aos meus alunos, esse é o momento da psicologia. Aproveitem, né? Porque agora é o boom da saúde mental. Todo mundo só fala de psicologia, todo mundo quer saber se a mãe é narcisista, se o pai é narcisista, se a irmã é borderline, se eu tenho ansiedade. Então todo mundo quer saber disso agora, mas não é à toa que as pessoas querem saber disso. Não é uma mera curiosidade. É porque tá todo mundo sofrendo de alguma maneira. O sofrimento aumentou muito. As pessoas realmente elas não estão com a saúde mental delas em Não, dia, não né? Seja por estão. medo, seja por ansiedade, seja por, enfim, por várias outras questões. E como é que a gente vai lidar com isso, né? Por exemplo, essa questão de mãe narcisista, pai narcisista, como é que a gente define o narcisista? Uhum, Como é que a psicologia pode ajudar nesse sentido? sim. Então, o transtorno de personalidade narcisista, ele é definido por um padrão onde a pessoa tem ideias grandiosas. Então, o foco da vida da pessoa é a fama, é o poder, é o dinheiro, é o sucesso. Mesmo que isso implique em passar por cima de outras pessoas. Então, há uma empatia reduzida. Eu não me importo se para eu ser famosa ou ter muito dinheiro, eu preciso passar por cima de alguém. Isso não é um problema para um narcisista. Essa pessoa ela acredita que ela tem direitos, por exemplo, mais do que as outras pessoas. Então, eu não preciso ficar numa fila de um banco, por exemplo, porque eu sou especial. Né? Então, essas são características aí do narcisista. Um foco muito grande na fama, no poder, no sucesso, no dinheiro, em coisas grandiosas. Uma falta de empatia com o outro. E uma estima por si mesma muito elevada, ou seja, eu acho que eu tenho mais direito do que os outros, então eu sou prioridade, eu passo primeiro, eu furo fila, eu não respeito o direito das outras pessoas. Tá? Então, basicamente, o transtorno de personalidade narcisista passa por isso. E é 3 vezes mais comum em homens do que em mulheres. É Então, mesmo? Tem essa é mais fácil você diferença ter tão grande? um pai narcisista do que uma mãe narcisista, né? É mais fácil. É É mais mesmo, fácil né? ter um pai narcisista, é.
E às vezes o narciso também ele é incentivado, né, pela família, né? Você é especial, Sim, você merece isso, sobretudo quando ela sustenta, essa pessoa é a sustentação econômica sim, dessa família, sim, né? sim, Pelo sucesso, pelo sim, dinheiro, sim, pela fama, sim, né? Aí a sim, família inteira fica em torno, meio que protegendo, né? E dizendo, não, você é insuflando essa especialidade, né? sim, Essa sim. característica especial. E isso muitas vezes vem da infância já, né? Isso muitas vezes vem sendo construído ao longo da vida daquela pessoa, porque o transtorno de personalidade ele é construído ao longo da vida. Então, a gente vai fazer o diagnóstico lá pelo final da adolescência, início da vida adulta, que é quando a personalidade de fato está formada. Então, não existe diagnóstico de transtorno de personalidade em crianças, só no final da adolescência, mais para o final da adolescência. Mas ele é construído ao longo da vida, ele é construído ao longo da história daquela pessoa ali, na família, na escola, enfim, nos ambientes que essa criança frequentou. Pois é, mas sabe que outro dia eu vi e depois outras pessoas viram e reforçaram, comentando na mesa, a agressividade de uma criança com a mãe, com a avó, com a babá, sabe? De chutar, de partir para de não ter um gesto carinhoso, sabe? Partir para um soco. Porque a criança tem uma certa tendência, né? A bater, Uhum, a uhum, morder, né? sim, Tem sim, isso. Criança faz essas coisas. Aí você vai lá e explica, ó, não pode morder no amiguinho, não pode tomar o brinquedo do amiguinho. Aquele texto que você deve ter falado 1000 vezes, que eu falei também 1000 vezes, muito. que todo mundo fala 1000 vezes, e às vezes, com algumas crianças não funciona, né? Uhum, Elas uhum, continuam assim. E sim, eu achei estranho porque a pessoa tinha contado nesse grupo que a criança da família dela era assim, eu vou falar assim para não identificar mesmo, tá tá? bom, tá. E depois um amigo nosso foi até levar essa pessoa ao carro e viu a criança. E a criança se comportou exatamente agressivamente como essa pessoa da família dela tinha contado para gente. Uhum, Ah, ele jogou uhum. minha bolsa longe, ele lançou a bolsa da pessoa longe. Sabe, uma coisa agressiva, uma coisa estranha. Sim. Isso tem diagnóstico também, né? Porque hoje em dia tudo tem um Pois diagnóstico, é, né? hoje em Então, dia tudo tem diagnóstico, então a pessoa não tudo. leva isso para o psicólogo, sei lá, para o psiquiatra, para alguém da área psi, e Sim, depois lá na frente vai pagar um preço, né? sim, Porque isso sim. vai piorar. Sim. Isso, por exemplo, pode ser o que a gente. Pode ser, tá? Não tô dando um diagnóstico para essa Sim. criança, porque, enfim, não vi a A gente situação, não não tem conheço, esses dados todos, não né? tenho os dados. Mas, assim, o que pode ser? Uma das alternativas é o transtorno opositor desafiante, que é quando a criança, diante de uma negativa, diante de algo ali que não a agrada, então. Por exemplo, ela queria continuar brincando no parque, mas a mãe foi lá e pegou ela e falou: Não, a gente vai para casa agora, já são 6 horas, 18 horas, a gente vai para casa, tem que tomar banho e jantar, que amanhã tem aula. E aí a criança então tem esse tipo de comportamento. Ela não quer ir, ela se opõe a qualquer regra, a qualquer norma, e aí ela tem comportamentos assim que é o que a gente chama de desregulação emocional, ou seja, é quando diante de algo que acontece que me desagrada, eu não sei lidar com isso, uma baixa tolerância à frustração, normalmente. Eu não sei lidar com isso. Então, adultos, por exemplo, que tem muito E também, tem que tem baixa muito adulto tolerância que é assim também. que tem baixa tolerância à frustração, tem alguns até que batem nos outros também, É, né? Existem adultos que se descontrolam e vão para cima, né? Do companheiro, da companheira, agridem mesmo. Mas tem outros adultos, por exemplo, que se machucam nesses momentos de desregulação emocional, fazem o que a gente chama de autolesão, se cortam, se arranham, puxam o cabelo, né? Faz uma série de comportamentos ali autolesivos. Então, isso provavelmente que essa criança fez foi um processo de desregulação emocional. Diante de uma situação que desagradou ela não sabe agir, ela não sabe controlar as emoções, então ela reage, por exemplo, de uma forma agressiva, batendo nos outros. Tem algumas crianças também que se machucam, batem cabeça na parede, tem. isso também Eu já vi acontece isso há também. muitos anos atrás, eu vi um garoto fazer Sim, isso. A mãe sim. saiu, ele estava na casa de um amiguinho e ele batia a cabeça
na Uhum. parede. Eu fiquei muito impressionada com isso. Sim, sim. O autista faz isso Eu nunca também, tinha né? No visto, mas ele espectro não era autista. autista, Sim, devia ser essa desregulação mesmo que você está falando. Aí, isso. nesse caso, qual é o comportamento, quer dizer, qual deveria ser o comportamento da família? Levar a um Buscar psicólogo? ajuda, sim. Buscar ajuda. É difícil contornar isso. Principalmente a criança, ela, como a gente falou agora há pouco, ela não tem muitos recursos. Então é difícil a família sozinha conseguir contornar isso. E, na maioria dos casos, sei lá, 80% dos casos, pelo menos, a gente vai precisar ajudar esta família É, também. Não é é isso que que a eu sei. família é culpada, tá? Isso é muito importante. A família não é culpada pelo quadro, ou não é culpa da mãe ou do pai, ou de quem quer que esteja cuidando dessa criança, isso que está acontecendo. Não é nesse sentido que a psicologia vai trabalhar, tá? Isso é bem importante. Mas existe ali um processo de disfuncionalidade naquela família, que É não é genético? culpa. Sim, tem fatores genéticos também. E às vezes o próprio ambiente da família é muito desorganizado, é Uhum. muito disfuncional de maneira geral. E isso desorganiza a criança também. Sabe quando você chega para trabalhar e a mesa tá uma zona, tá aquela bagunça, você não consegue se organizar ali naquele ambiente. Uhum. A menos que você arrume aquele ambiente. Então, imagina a criança chegando todos os dias em casa e todos os dias tá aquela zona, não só fisicamente, mas as pessoas estão desorganizadas ali naquela casa. Então é claro que aquela criança ela não vai se regular, se organizar, né, e ter ali a rotina certinha. Tem famílias que não têm nem rotina, tem famílias que não têm horário para almoçar, que não têm horário para jantar, que não têm horário para dormir. Então assim, a criança ela fica toda desregulada Ela nesse fica tão processo. perdida quanto os adultos, só que com menos recursos que os adultos para lidar com a coisa, né? Exatamente. Então a família precisa de ajuda também. Então, dicas nesse caso não resolvem, porque a coisa toda precisa de um ajuste. A própria família, o ambiente, a forma como lida com aquela criança, tudo precisa ser ajustado É, ali. o que me chamou a atenção foi que um amigo nosso que é adulto, não tem filhos e não faz quase nunca comentários sobre os outros, Sim, voltou desse momento que ele levou essa pessoa no carro e voltou para a mesa, ele voltou aterrorizado, falando: Meu Deus, que criança é aquela? O que é aquilo? Entendeu? sim, E uma sim. pessoa que é zen assim, no relacionamento com os outros, entendeu? Não é uma pessoa que tudo assusta. Sim, Então aquilo sim, devia ser realmente assustador, né? Foi assustador para sim. ele e tinha sido Claro. assustador para parente do menininho, Aham, né? E eu aham, fico muito sim. impressionada com isso, porque no colégio sempre tem essas coisas, né? No maternal um, 2, no jardim. Eu já nem sei como é que chama mais hoje, né? Já tem muito tempo que eu Sim. estou fora da rotina. Hoje chama Mas, grupo um, grupo 2, grupo por aí. 3. É. Esses meninos, tem aquele que morde, tem aquele que bate, mas ele morde uma vez, a professora conversa, a mãe conversa, chama a mãe, bababá, resolve aquilo, né? Isso, Ele no semestre seguinte ele já não está mordendo isso, ninguém. isso. Mas e tem criança que não, né? Permanece, quer dizer, ela vai ficar na vida adulta uma pessoa agressiva, provavelmente. Ela provavelmente, se isso não for tratado e se isso continuar ao longo da infância, na adolescência o comportamento vai mudar, já vai ser um outro tipo de comportamento. Ela não vai morder as pessoas, mas talvez ela comece a ter outros tipos de comportamento também disfuncionais, E né? também Então, agressivos, e né? De também outra maneira de agressivo, sim. agressividade. Pode ser verbal, pode Isso, ser. Né? Ela pode não isso, morder, mas ela pode dizer isso. palavras horríveis, né? E existe aquilo que a gente chama de comportamentos antissociais, que também podem evoluir, digamos assim. Ou seja, se tem um comportamento ali de mais motor, mais agressivo na infância, isso não é olhado, não é tratado, escalona, e aí na adolescência começam a aparecer comportamentos antissociais, que diferente do que o senso comum chama de antissocial, que é aquela pessoa que não gosta de socializar, né? Não é isso que a gente chama de antissocial. Antissocial, comportamentos antissociais é, por exemplo, pegar a coisa que é do outro, roubar, né? Agredir verbalmente, enganar os outros, mentir. Então, isso se encaixa naquilo que a gente chama de comportamentos antissociais. Tratar mal os outros, né? Tratar mal, Também, né? exatamente. Ser agressivo Exatamente. com as pessoas, Isso, ser sobretudo com arrogante. prestadores de serviço, uma coisa que me incomoda, mas é uma coisa muito recorrente, né? Que Muito. você vê que
vai estar acontecendo ali porque já aconteceu lá atrás alguma coisa. A Muito. família é muito importante nisso, né? Para perceber, para procurar um tratamento. Porque tem um ditado que diz que é de pequeno que se torce o pepino, uma coisa assim, né? Sim, Eu não me sim. lembro direito como É é, de mas menino que se... na É, verdade é isso, né? Você é, começa a é. tratar quando a coisa começou. Isso vale para pessoas com transtornos que lá na frente serão classificados como borderline ou bipolar, etc. As pessoas demonstram na infância também isso. Então, borderline, antissocial, narcisista, isso aí a gente está falando de quadros de personalidade. A história de vida da pessoa, a infância, a adolescência, isso que a gente está falando de corrigir as coisas lá atrás, de não passar por eventos traumáticos graves, tudo isso tem um impacto muito grande para esses quadros específicos. Já o bipolar, não. O bipolar, que é um transtorno de humor, onde a pessoa oscila entre depressão e um estado de euforia, ele é um quadro essencialmente genético. Então, não importa muito o que você passou na vida. É como a esquizofrenia, por exemplo. A esquizofrenia, que é o que as pessoas conhecem popularmente como a loucura, né? Aquela pessoa que está Uhum. delirando, que está alucinando, que está ouvindo vozes. Esses dois quadros são os dois quadros mais biológicos que a gente tem, ou seja, mais genéticos, aqueles que dependem pouco ou quase nada do ambiente e das situações que você viveu na vida, e depende muito mais se você tem um pai ou uma mãe bipolar, por exemplo. Deve ser puxado, né? Sim, sim. Deve ser muito difícil. E essas crianças, porque de repente, de vez em quando aparecia alguém que era autista, né? Vez por outra, assim. Era muito raro. Agora está muito. Eu não sei, porque é aquela história, eu não sei se a visibilidade do transtorno tornou o transtorno mais popular ou mais conhecido, Sim, ou se ele realmente aumentou. Essa é uma resposta que a gente não não tem tem. como. Eu acho que não tem como mensurar, né? Não, não tem. Existem algumas hipóteses. Uma das hipóteses é quando se conhece, obviamente se identifica mais. Então, se você não sabe o que é a cor verde, você vai olhar para a cor e você não vai saber que aquilo é verde. Então, vai passar despercebido para você. Isso é uma hipótese válida, óbvio. Mas existe uma segunda hipótese também para o aumento do autismo, que não é a causa do autismo, ok? O autismo é uma questão genética, nasce com a pessoa, etc. Mas, por exemplo, a quantidade de estimulação que uma criança tem nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, principalmente, isso vai impactar muito no desenvolvimento dela. Então, digamos que uma criança já nasce ali com o gene, né? Já nasce ali com a questão genética para o transtorno do espectro. Fernanda, a gente estava começando a falar de autismo, né? Eu estava colocando para você que eu não sei se aumentou o número de casos de transtorno do espectro autista ou se a divulgação desses casos tornou o assunto mais popular, ou mais conhecido, um assunto mais recorrente para todos nós. Se o autismo cresceu ou se a visibilidade que cresceu e a gente acha que o número de casos de autismo. Mas eu vi, no rápido olhada que eu dei nos comentários, a mãe tinha uma aluna sua dizendo que você é uma ótima professora e tinha uma mãe dizendo que o filho tem um leve autismo. Eu nunca entendi direito isso. O Uhum. que que é leve, o que que é moderado, o que que é mais forte, né? A gente fala hoje de níveis de suporte, né? A gente não fala mais de leve, moderado, grave. Então, a gente avalia o autismo a partir do quanto aquela criança precisa de suporte. Então, por exemplo, uma criança que precisa de suporte para tudo, ou praticamente tudo. Ela não come sozinha, ela não vai ao banheiro sozinha, ela não veste a roupa sozinha, ela não toma banho sozinha. É, enfim, então é um nível de suporte 3, digamos. É. Uma criança que precisa de menos suporte, uma criança que come sozinha, vai ao banheiro sozinha, veste a própria roupa, toma banho, faz atividades da vida diária ali, coisas básicas. Então, é uma criança que talvez tenha um nível de suporte nível 1, por exemplo. Então, a gente avalia E, dessa forma. e o nível um, ela rejeita o contato com outra pessoa, porque eu fiquei com essa imagem. Ah, o autista não olha nos olhos, aí ele não abraça, ele não beija, Uhum. ele não corresponde ao afeto. Isso é É. real ou é um mito? Isso não é um critério diagnóstico do autismo,
tá? Isso pode acontecer, algumas pessoas autistas podem ter uma dificuldade de contato visual, mas não é um critério diagnóstico. Se olhar nos olhos, eu já vi pessoas falando isso, né? Se olhar nos olhos, então não é autista. Não, isso é mito. A pessoa pode olhar nos olhos e pode ser autista também, porque o autismo ele passa por uma condição onde a pessoa ela vai ter uma dificuldade de contato social, ou seja, de habilidades sociais para É uma fazer algumas dificuldade de coisas. comunicação? E de comunicação, exatamente. E ela vai ter também interesses restritos e repetitivos, ou seja, ela vai gostar de uma coisa específica, por exemplo, vai saber tudo sobre guerra, sabe tudo sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, entende muito profundamente sobre isso, mas outros assuntos, que são inclusive assuntos que crianças da idade gostam, ela não tem nenhum interesse. Futebol, por exemplo, não tem nenhum interesse. Deve ser muito difícil, né? Porque o diagnóstico é difícil, né? Sim. O diagnóstico é difícil, principalmente quando o nível de suporte é menor, porque muitas vezes isso passa despercebido. E aí, quanto mais cedo é o diagnóstico, quanto mais cedo é a intervenção, melhor o prognóstico também. E quando a intervenção é. Porque eu já vi vários adultos dizendo, eu descobri que sou autista. Isso faz sentido ou é um texto? Faz. Aí é o nível 1 de suporte. É o que antigamente se chamava de, muitas vezes até de autismo de alto rendimento, né? Que é o antigo Asperger, que é aquele adulto que é funcional, é aquele adulto que trabalha, que convive normalmente, que tem alguma dificuldade ali de comunicação, de habilidade social, mas que é nível 1 de suporte. Então, sim, a pessoa ela pode descobrir o autismo tardiamente, ou seja, ela pode ser diagnosticada em qualquer momento da vida. Porém, os sintomas eles precisam começar na infância. Então essa pessoa ela precisa ter tido dificuldades de comunicação e com interesses restritos e repetitivos na infância. Se isso não aconteceu, se a infância dela não teve nenhuma dificuldade, então provavelmente ela não é autista. É muito delicado. Essas coisas são muito delicadas, porque aí vem um preconceito junto, aí, em nome de não ter o preconceito, algumas famílias também fingem que não estão vendo os transtornos para não admitirem, né, que seus filhos podem ter um problema, e isso vai embolando o meio de campo também, né? Hoje em dia, Leila, a gente vive um fenômeno muito interessante, que eu brinco também com os meus alunos, deve ter vários aqui assistindo a gente, eu brinco com eles. Eu digo, eu vivi para ver as pessoas querendo ter transtorno mental, né? Então hoje a gente vive um pouco o efeito contrário. A gente já, claro, ainda existe, obviamente, um preconceito, especialmente com certos transtornos, o preconceito é maior, claro. Mas hoje, muitas pessoas elas buscam ativamente o diagnóstico. E a gente vê isso. Hoje eu tenho uma clínica onde a gente tem hoje 30 profissionais, né, que atendem na clínica, enfim, eu acompanho eles, supervisiono eles. E é muito comum as pessoas chegarem com essa demanda. Eu vim aqui porque eu acho que eu tenho TDAH. Eu vim aqui porque eu acho que eu sou autista e eu quero diagnóstico. Então, eu brinco, né, com os meus alunos que eu vivi para ver, eu tenho 20 anos, né? Vou fazer 20 anos de formada no ano que vem. Então, eu brinco que eu vivi para ver as pessoas querendo ter um diagnóstico, Você né? acha saudável isso? É bom? Tem até chá revelação de diagnóstico no Ah, não TikTok. acredito nisso. Jura? As Que nem pessoas faz. saíram da casinha mesmo, né? Eles É foram e menino, é não. menina, aí vai cortar o bolo para ver se é autismo, é TDAH, é O toque, que que é TDAH? TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É quando a É todo mundo que era pessoa agitado quando, né, na minha geração, né? agitada e tinha dificuldade escolar, tirava nota baixa, né? Aham. Antigamente, hoje em dia é TDAH. Então tem até chá revelação de transtorno Meu mental hoje no TikTok. Deus. É. Eu acho que Hoje assim, em né? dia também tudo exagerou num grau, né? As pessoas perderam a noção mesmo, assim, vão exagerando. Ter um bolo para revelar se você tem um transtorno A ou B é uma coisa completamente, não é, fora da É, casinha, eu acho. Pode ser que impensável. todo mundo ache normal isso. Você acha que a alimentação pode ter uma participação importante na condução da criança autista? Porque eu já entrevistei Sim, nutricionistas sérias, sim. Sim. sérias, professoras catedráticas, Aham, etc., que defendem isso, que uma sim. alimentação sem glúten e sem açúcar, Uhum. sem farinha,
Sim. Baixo carboidrato e zero açúcar ajudou uma criança X num tratamento. Tem, assim, quadros de experiências, né? Não é assim um tratado, toda Isso, criança que não come farinha isso. não é Perfeito, autista, vai melhorar. Não é isso. perfeito, Não é essa perfeito. coisa tão Não, taxativa. não, Mas não eu é já isso. vi professoras de nutrição tirarem o glúten e o açúcar e relatarem melhoras em Uhum, crianças com uhum. esse tipo de transtorno. Você acredita que a alimentação pode ter uma participação importante? É, assim, é isso que você falou, não é que todo mundo vai tirar o glúten e vai tirar o açúcar e vai melhorar do autismo. Essas São experiências, assim, que as pessoas vão experimentos, tendo. né? É, por exemplo, eu conheço um caso em que uma criança foi anestesiada. Ela tomou uma anestesia porque ela precisava fazer um procedimento e ela, por um tempo, ela diminuiu ali o quadro de autismo. Ela melhorou, entre aspas, né? Ela teve ali uma melhora de alguns comportamentos, de algumas coisas. E aí a mãe até questionou, me questionou e questionou outros médicos próximos que se ela podia ficar dando anestesia para o filho de tempos em tempos, né? Para que ele ficasse com aquele comportamento. Porque depois de um tempo, a criança voltou ao que era antes. Então, assim, existem muitas coisas que acontecem, né? E que nem por isso a gente vai sair recomendando como tratamento, por exemplo. Então, Uhum. pode acontecer que algumas pessoas vão melhorar com a retirada da farinha e do açúcar. Eu, pessoalmente, acho que esses alimentos não são bons para ninguém. Então, assim, se a gente puder diminuir ao máximo o consumo de farinha branca e de açúcar, qualquer pessoa, isso já deveria ser a base da Porque a nossa alimentação. pessoa vai desinflamar mesmo, né? Então, por Então, assim, não, tabela, pode resultar em alguma alteração comportamental mesmo. não é um veneno que, tipo assim, não pode comer nunca. Radicalismos nunca É são porque o açúcar bons. é Mas excitante também, né? também, Então, também. deve ter alguma correlação. Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de Suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando. Mas há muita coisa a ser descoberta também nessa área, Muita, né? A muita. gente está vivendo o início disso, né? Isso, Dessas exatamente. constatações. Você acha que a gente melhorou ou piorou depois da pandemia em termos de saúde mental? Eu acho que claramente a gente teve mudanças muito significativas na nossa vida, na nossa forma de se relacionar com as pessoas. E eu acho que os impactos disso a gente está sentindo agora. Com o sofrimento das pessoas. Eu estava até conversando hoje com algumas pessoas da minha equipe, eu estava comentando com eles o quanto que a gente vê hoje um fenômeno de hedonismo, de carpe diem, né? As pessoas querendo viver a vida como se não houvesse amanhã. Então, o foco da vida das pessoas hoje é viajar, é comprar coisas, é beber vinhos de, né? Então, assim, as pessoas hoje elas têm um foco muito. O carpe diem, ele nunca foi tão presente na vida das pessoas como é hoje. Claro, isso tem consequências. E a gente está começando, talvez, a ver essas consequências hoje, em termos de saúde mental, na vida das pessoas. Então, não sei se a gente piorou ou melhorou. Eu acho que hoje a gente vive um fenômeno social que é muito interessante, de certa forma, da gente estar observando como as pessoas estão se comportando, como as pessoas estão vivendo. Claro, as consequências disso também para a saúde mental das pessoas, aquilo que a gente começou, que a gente estava falando lá atrás. O quanto que isso tem gerado medo, o quanto que isso tem gerado ansiedade, o quanto que isso tem gerado comportamentos disfuncionais nas pessoas, de fuga, por exemplo. Eu vejo muitas pessoas com comportamento de fuga. A gente hoje tem um grande problema no Brasil que é o vício em jogos. Jogo do tigrinho, esses jogos online. Isso é uma fuga. Lembra que eu falei da desregulação emocional?
Então, jogar é uma forma de se regular emocionalmente. Beber é uma forma de se regular emocionalmente. Comprar é uma forma de se regular emocionalmente. Então, as pessoas elas têm buscado essas fugas hedonistas, né? Esse comportamento do hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vejo o que eu faço. Hoje a forma que eu tenho para lidar com isso é assim, amanhã eu resolvo o resto. Então, a gente tem visto muito isso e isso é complicado. Ao mesmo tempo em que a saúde mental ganhou um destaque, né? Um, um prestar atenção que foi, digamos, subcurtido antigamente, Sim, agora está no auge disso. sim, Mas, ao mesmo tempo, os comportamentos também são muito diferentes, né? Muito variados e muito modismo, né? E muita dificuldade com a vida real, quer dizer, com sono, não sim. é? Muito remédio para dormir, remédio para acordar, remédio Isso, para estudar, remédio para se ligar, isso. remédio para desligar. Isso. Mas tudo isso é fuga, entende? Tudo isso é fuga. Quando eu Uhum. tomo um remédio para dormir, quando eu tomo um remédio para acordar, quando eu não consigo fazer atividade física, quando eu não consigo seguir uma dieta, quando eu não consigo seguir pilares básicos da minha vida, eu começo a fugir com outras coisas, né? Eu começo a entrar em comportamentos que são comportamentos claramente de fuga, para eu não me dar conta de todo esse problema, de todas essas questões que estão ali acontecendo com a minha vida. Então, eu acho que, na verdade, as pessoas estão olhando mais para a saúde mental porque a saúde mental delas, elas conseguem já perceber que está prejudicada. É meio que um ciclo, sabe? Eu acho que antes da pandemia as pessoas não olhavam tanto para isso porque elas também não precisavam olhar tanto para isso Porque a como elas gente olhava precisam. menos para a gente mesmo também, né? Também, Estava também. numa roda viva de sair para trabalhar, você viu que a mudança da decoração de alguns móveis da casa para uma casa mais confortável, o cantinho que teve que se criar para trabalhar online. Tudo isso Isso. foram novidades trazidas por aquele momento da pandemia. E algumas coisas resultaram em coisas legais, né? Assim, Sim, né? sim, Melhorar o conforto da sim, casa, melhorar, dar mais valor às relações que as pessoas também deram, mais valor à amizade, a ver os amigos. E, ao mesmo tempo, uma fuga, uma mania de comprar, uma adoração pelo seu próprio corpo, né? Várias maluquices misturadas. Tudo ficou exacerbado. exato. Exatamente. Tomara que a Exatamente. gente se, se cuide para viver melhor, né? Você acha Tomara, que a tomara. E a psicologia pode psicologia. ajudar isso, né? Exatamente. É isso que eu ia dizer. A psicologia está aí para isso, né? Para ajudar as pessoas a olhar para isso, a olhar para esses processos de fuga que não ajudam, que são comportamentos que a gente chama de comportamentos disfuncionais, porque agora eu fujo do problema, mas o problema não desaparece quando eu fujo dele, pelo contrário, a tendência é que ele aumente. Então a psicologia está aí justamente para ajudar as pessoas a olhar para isso, a encarar esse problema de frente, e a gente tem ferramentas para resolver isso, para melhorar o sono, para melhorar a alimentação, fazer com que a pessoa tenha um novo hábito, por exemplo, de atividade física, de se cuidar mais, de pensar mais, não em fugir do problema, mas em encarar o problema para resolvê-lo. Tá certo. Muito obrigada, Fernanda. Gostei muito. Espero que as pessoas Obrigada. também tenham gostado. A gente voltou para os 400, ó. Então, na primeira parte, na segunda parte também, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a você pelo seu tempo, pela disponibilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, E até a eu que próxima. agradeço. Foi um prazer conversar com você. Foi um prazer para mim também. Valeu? Um abraço. Obrigada, Leda. Um Um beijo. beijo. Tchau. Tchau. Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar para os amigos, enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Leda Nagli. R$ 1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim, porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Tô te esperando lá, valeu? É só apertar o botão aqui embaixo, ó, e se tornar membro. É rapidinho.